Talvez o tema da mensagem que nós vamos falar, você pode achar até engraçado, mas nós precisamos disso, amém? O tema da mensagem hoje é combustível, amém? Quem aqui precisa de combustível, levanta a mão. Talvez você vai falar assim, mas eu não sou carro, irmão. Eu vou te mostrar que nós somos o carro espiritual, aonde eu e você precisamos ser reabastecido pelo Espírito Santo. Amém? O texto básico que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Todos acharam? Que diz assim: e voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. O outro versículo se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, que diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Pode se assentar em nome de Jesus. E que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou dar aqui, irmãos, um exemplo simples para mim e você entender qual é o combustível que nós precisamos na nossa vida. Vou dar um exemplo que todos nós conhecemos. Exemplo: o que move um carro? Primeiro, o combustível. A gasolina, o etanol, o diesel, GNV, que é o gás. E agora estão saindo os carros híbridos, que é conduzido pela eletricidade. Ele é recarregado como se fosse um celular. Te dou um exemplo. Quando eu e você vamos fazer alguma viagem, você vai com pouco combustível? Não. Você chega num posto de gasolina, calcula a rota em que você vai, calcula a quilometragem e você começa a dividir quantos quilômetros seu carro vai fazer por cada litro. E ali você mantém a quantidade de quilômetros que você vai alcançar. Aí você sabe, eu consigo andar contanto que eu abasteci até tal cidade. O que faz eu e você caminhar na presença de Deus? Vou começar a abrir um parênteses. Existe muitos de nós que estamos precisando reabastecer. Porque muitos de nós, às vezes, desde quando eu e você fomos aceitados por Cristo, no início da nossa conversão, nós orava mais, nós jejuava mais,
nós frequentava mais a igreja, nós nos infiltrava mais na casa do Senhor, nós tínhamos mais disposição para louvar, buscar e trabalhar para o Senhor, mas o decorrer do tempo e a circunstância que eu e você vai passando e vivenciando, o nosso combustível vai diminuindo. E você conhece muitas pessoas que hoje não estão mais na igreja. E quando você encontra com ela, a primeira coisa que ele fala para mim e para você: eu não tenho força para voltar. E quando um carro para na estrada, mesmo ele estando com o tanque cheio, ele precisa de uma outra necessidade. O que é? Chamado guincho. Muitos de mim e de você nesta noite precisamos do guincho espiritual. Porque às vezes aonde paramos não temos força nem para frente e nem para trás. Ainda que alguém tenta nos dar um empurrão, não conseguimos se mover. E quem move eu e você? Nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel uma situação de uma mulher que ela gastou todo o seu combustível espiritual, que era a sua fé. Até onde ela acreditou, ela foi. Mas teve um dia da sua vida que ela não conseguia mais ouvir aquilo que ela estava pedindo ao Senhor. E naquela época os intendentes achavam que aquela mulher se encontrava o quê? Embriagada. Agora vamos encaixar eu e você. Às vezes temos dias que nós entramos daquela porta para dentro. E às vezes muitas pessoas que se assentam do nosso lado não conseguem detectar o grau que eu e você estamos enfrentando. Às vezes não temos força sequer para pronunciar sequer uma palavra. Às vezes você começa a chorar porque vem à sua memória a situação que você está enfrentando, e muitas pessoas olham para você e falam: nossa, aquele irmão, aquela irmã só sabe chorar. Aquele irmão e aquela irmã só vive na prova. Às vezes eu e você não compreendemos o momento em que ele ou ela está vivendo, mas o Deus que reabastece a igreja e o teu povo entende o seu momento. E Deus entendeu o momento de Ana. Qual era o maior sonho de Ana? Era ser mãe. E o primeiro combustível que moveu Ana foi a fé. E o primeiro combustível que tem nos movido em nossas vidas é a fé. O que tem trago você aqui nesta noite? Não é o pastor, não é a igreja, não é um membro da sua família, é porque você tem fé. Talvez você vai falar assim: mas irmão, a minha fé não está fazendo nada. Não está fazendo aos seus olhos físico, mas no mundo espiritual, o eu sou está com o ouvido pronto para nos ouvir.
Porque a Bíblia diz que antes que eu e você pronuncia qualquer palavra, Ele sabe o que vamos falar. A principal fé é aquele que vem de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Quando nós temos e buscamos a intimidade com Deus, Deus faz isso nas nossas vidas. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Vou colocar aqui no plural. Quais são os problemas, as aflições, as angústias que eu e você temos vivenciado até agora? E a Bíblia já está nos dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, dando sequência, porque estou certo de que nem a morte pode te separar do Senhor. Porque quando Jesus venceu a morte, Ele decretou sobre mim e sobre você a vida. Morrer em Cristo é viver para Cristo. E diz assim: nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que é o demônio, os nossos adversários, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nossos problemas, as nossas dificuldades, não podem nos separar. Existem tantas pessoas que têm passado momentos difíceis. Às vezes ele chega perto de mim e de você e fala: eu estou pensando em mudar de Juiz de Fora, eu estou pensando em ir embora do Brasil para a América, para a Ásia, para os países africanos. Irmão, você pode até mudar de cidade, de estado, de país, mas o problema vai continuar com você. É mentira. O problema é o primeiro a entrar na nossa mala. É o primeiro a entrar na bagagem. Você pode estar até viajando de ônibus, de carro e de avião, mas o problema está do seu lado. A Bíblia está dizendo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a potestade, principados, pode nos separar do Senhor. Vou te dar um exemplo bíblico. Jonas tentou se separar de Deus. Ele achou que ia esconder de Deus no porão do navio. Talvez você está aqui, achando que vai esconder de Deus, não vindo na igreja. Talvez você está aqui, achando que vai esconder de Deus na sua casa. Talvez você está aqui, achando que vai esconder de Deus, ficando debaixo da coberta no teu quarto. Deus está lá. Quando Deus te chama, te escolhe e te unge, Ele sempre estará na frente minha e sua, pelejando as nossas batalhas, ou peleja, como Ele fez com a nação de Israel. Segundo combustível, oração.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que diz assim: admoestando-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que nos trouxe estar aqui hoje? Muita oração por alguém que te ama. Não deixou de acreditar que a oração que ela estava fazendo, Deus estava ouvindo para mim e a sua vida ser transformada. A Bíblia está dizendo para a gente orar para todos, para que todos os homens sejam salvos. Mas isso aqui também me chama a atenção, que nem todos vão ser salvos. Porque a Bíblia também vai me dizer que muitos são chamados, poucos são o quê? Escolhidos. Mas ela manda eu e você ter o combustível para dobrar o joelho e orar, interceder, clamar com súplica. Porque no grande dia do juízo final, ninguém vai poder dizer assim: você nunca orou por mim? Você nunca pregou para mim? Você nunca falou para mim do Evangelho, da verdade de Cristo? Aí o Senhor vai mostrar. Quando você estava frente a frente àquela pessoa que você ama, e ela o rejeitou. Mas não devemos deixar o quê? De orar. A oração não é uma opção na nossa vida. A oração não é uma opção, irmão. A oração é obrigação. Todos os dias temos que orar, ainda que você não tenha força, mas Deus vai ver em mim e você a atitude, a fé e a ação, porque Ele conhece o som do quê? O meu e o seu coração, porque Ele já conhece aquilo que nós determinamos dentro de nós. Foi o que Ana fez. Quando ela chegou para orar no templo, o coração dela tinha determinado que ela queria ser mãe. E ela não aceitou ser sua mãe. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoar e me dar um filho, varão, vou te devolvê-lo. Olha o voto que essa mulher fez. Vamos trazer para mim e para você. Quais têm sido os votos que nós temos feito para Deus? Muitas pessoas, muitos de nós, incluindo eu, às vezes no momento nosso de aflição, de angústia, fazemos vários votos. E quando Deus abençoa, não cumprimos os votos. Não faça sacrifício de tolo. Não faça voto de tolo. Não faça aquilo que eu e você não temos condição de cumprir. Faça aquilo que está no nosso alcance. Ainda que seja simples, mas se você tiver a capacidade de cumprir, Deus vai te dar o quê? A vitória.
de um homem ou de uma mulher de Deus, mas o imperativo: benefícios para suprimento das necessidades pessoais, para os que estão ao nosso lado, família, parente, amigo, conhecidos e também pela nação que vivemos. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Temos que orar também pela nação que vivemos. Primeiro combustível, fé. Segundo combustível, oração. Os dois têm que estar em sintonia. Os dois têm que estar na mesma altura, equilibrados juntos. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7, que vai dizer para mim e para você da seguinte forma, que diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque da sua paz vos tereis paz. Você tem visto como a nossa cidade está violenta? Você tem percebido isso? Quem aqui está percebendo? Eu pergunto para você, será que nós temos orado pela nossa cidade? Para que possamos viver aquela paz? Essa semana eu estava fazendo um serviço para um policial e nós estávamos conversando. Eu falei assim: nós estamos ficando refém do crime. A lei está nos induzindo, cidadãos de bem, a se tornar mau e corrupto para defender a família. Porque o cidadão de bem tem que ficar preso para que o crime reina sobre a nossa cidade. Sendo que eu e você fomos tirados do cativeiro, porque um dia eu e você vivemos lá fora. O mundo era o nosso cativeiro e Deus nos tirou de lá. E nós devemos orar para a paz, para que eu e você e os nossos filhos vivam em paz. Hoje você não pode ir em qualquer lugar com a sua família. Hoje você tem que pensar 10 vezes. Às vezes as crianças ficam lá em casa assim: pai, vamos passear em tal lugar. Aí você fala assim: ah, lá tem segurança. Quando você chega lá, você vê uma violência. Hoje não tem lugar melhor para eu e você ficar, a não ser na nossa casa. Infelizmente, nós estamos caminhando para essa situação. Por que está caminhando por essa situação? Porque eu e você, como igreja, não estamos preocupados em orar por onde nós moramos, por o bairro que moramos. Eu ouvi uma coisa essa semana que me chamou muita atenção. Quando uma igreja é instalada em determinada comunidade ou bairro da cidade ou do país, que a igreja começa a ganhar almas para o Senhor, Satanás começa a tentar mandar pessoas para infiltrar na igreja, para destruir a igreja, porque os próprios demônios, principado, potestade, se reúnem com Satanás e fala: nós estamos perdendo território no Morumbi. Há uma reunião no inferno e ele faz de tudo para tentar destruir a igreja no Morumbi. Eu não estou falando da nossa igreja aqui, a igreja genuína, o verdadeiro evangelho, a igreja que pensa verdadeiramente em ganhar almas, que vê verdadeiramente as pessoas serem transformadas. Temos que mudar a forma que eu e você oramos. A oração com fé é um dos principais combustíveis
para alimentar, para vencermos e nos aproximarmos de Deus e da sua vontade. Efésios capítulo 3, versículo de número 14 ao versículo de número 16, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelho. Então tudo que eu estou falando até agora não é mentira. Está aqui. O sucesso vem quando nós dobramos o joelho, suplicamos, oramos e clamamos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui, eu e você estamos indo para onde? Para o posto espiritual, para reabastecermos a nossa fé através de quê? Do Espírito Santo no homem interior. Irmãos, não adianta eu mudar minha aparência exterior. Tem pessoas que estão preocupadas em mudar sua aparência exterior. A aparência exterior não chama a atenção de Deus. Vou te dar um exemplo. Quando este mesmo menino aqui, que nasceu de Ana, foi à casa de Jessé, porque ele se tornou um profeta, ele foi escolher o rei. Quando Samuel chegou lá, ele viu o primeiro filho. Era um homem alto, um homem de guerra, simpático, bonito. Ele falou: eis aí o rei. Israel, Deus falou: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo o filho. Você está vendo as vestimentas. Eu vejo o interior. Cada um de nós que aqui está, moço, ou que vai nos ouvir, Deus conhece. Ele sabe aqueles que vêm para a igreja para adorar. Ele sabe aqueles que vêm para a igreja só para receber. Ele sabe aqueles que vêm para a igreja só para barganhar com Deus. Deus quer verdadeiros adoradores, para que o Espírito Santo fortalece o homem interior. O que nos mantém de pé é o Espírito Santo. Mas através de quê? Da oração, da fé, que nos mantém de pé. Terceiro combustível, santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Se eu e você não se santificar, se eu e você não se separar dos pratos que o mundo tem oferecido a mim e a você, não entraremos no céu. Porque Deus não compartilha com a fonte que jorra dois tipos de água. Tem pessoas que vêm na igreja hoje e amanhã ele está no barzinho sentado tomando cerveja. A Bíblia está nos ensinando: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você conversa com muitas pessoas e fala assim: por que você não vai para Jesus? Ainda sou novo. Quando eu ficar velho, antes de eu morrer, quando eu sentir uma fisgadinha no peito, eu olho para o céu e falo: Jesus, perdoa-me. Tem muitas pessoas que estão achando que vai ser assim. Aqui está a resposta. Sem a santificação, o quê?
A santificação é uma preparação. O sacerdote, antes de entrar no lugar santo do lugar santíssimo, ele tinha que se santificar. Para eu e você hoje, temos acesso livre para entrar no lugar santo do lugar santíssimo. Temos que nos preparar. E tem pessoas que acham que do jeito que ele está, ele já vai entrando. Não. Deus é santo. Deus é santo. Deus zela a tua santidade. Ser santo é ser separado. Nunca devemos esquecer que na nossa vida pertence a Cristo. Temos que nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Irmãos, vou te dar um exemplo. Eu tenho muitos amigos que têm vários vícios. Às vezes eu saio lá no bairro, comprar alguma coisa, muitos vêm, abraçam, mexem comigo, brincam comigo. Eu paro às vezes para conversar, porque a gente não pode fazer acepção de pessoa. Independente da escolha que a pessoa faz, você tem que respeitar. E não julgar e não criticar. Porque o seu testemunho que vai mudar ela. Existe muito crente que quando vê você conversar com alguém que vive essa situação, ele já te julga, mas ele não sabe o que você está conversando. Ele é uma alma. O seu testemunho vai mexer com ele. Essa semana aconteceu um fato muito interessante. Às vezes eu trabalho até tarde. Quarta-feira eu não vim na igreja. Vou te explicar o motivo. Já era 8 e pouca. Passa uma jovem trabalhando. A moto dela estraga o pneu. Ela liga para um, liga para outro, pede socorro e ninguém socorre ela. E a nossa rua está ficando muito perigosa. Está acontecendo muitas coisas que não acontecia. Porque Satanás quer tomar território. Muitas igrejas que tinha no nosso bairro fecharam as portas. Porque começaram a brincar com a santidade de Deus. E quando um líder começa a brincar com a santidade de Deus, as portas se fecham. Porque o inimigo toma o território. E essa jovem desesperada chega até perto de nós e fala: você pode me ajudar a encher o pneu? Aí tenta daqui, tenta de lá e nada. Falei, sim, tem alguma coisa de errado aí. Porque só de encostar esse bico já era para ter enchido. Aí eu perguntei para ela, você andou no seu veículo com o pneu vazio? Não, eu só empurrei. Aí eu falei, sim, não está enchendo, eu não sei mexer em moto. E eu vi a aflição daquela jovem. Eu vi a angústia dela. Porque ela estava trabalhando para entregar um medicamento. E eu comecei a imaginar, talvez a pessoa que está esperando o medicamento está com energia. E eu voltei a trabalhar e vejo o desespero daquela jovem. Aí eu andando para lá, para cá, falei, Senhor, me dá uma sabedoria. Aí chegou na hora o meu primo que tem moto. Chamei ele, chegou cansado de serviço. Falei, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei mexer nisso aqui. Tira para mim, para me ajudar a jovem, porque ela está desesperada e tem que entregar o compromisso que ela assumiu. Peguei, coloquei no carro, levei no borracheiro. E eu não falei para ela que era cristão. Aí eu comecei a dirigir e ela sentada atrás. Falei assim, às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida, porque Ele vê lá na frente. Ela começou a olhar para mim assim, e eu comecei a conversar com ela. Eu agradeço a Deus, por Deus ter permitido eu ser preso. Aí ela falou assim, você já foi preso? Eu falei, já. Eu já cometi muitas coisas erradas na minha vida. Mas através dessa situação, Deus me deu uma oportunidade. E ela olhou para mim e falou assim, Senhor, ela me chamando de Senhor.
A minha mãe é uma crente fervorosa. Ela ora todo dia para mim e eu não consigo ir para a igreja. Aí o Espírito Santo começou a dar palavra. O olho dela começou a lacrimejar. Ela falou assim: tudo que eu precisava ouvir, Deus usou você para falar. Aí ela falou assim: você é pastor? Eu falei: não, sou servo. Eu estou te passando aquilo que eu vivenciei com Cristo. Não precisa você sair mostrando para as pessoas que você é crente. Porque quando você abre a boca, Deus coloca em você a palavra certa, na hora certa, para a pessoa ouvir. Ela até brincou comigo assim: o dia que você for dar uma mensagem na sua igreja, eu falei: eu não tenho igreja não, filho. Eu sou servo. Ela falou: você me convida. A próxima oportunidade, vou convidar ela. E todo dia eu tenho mandado mensagem para esta jovem. E eu creio que o acontecimento não foi por acaso. Porque ela falou assim: esta semana Deus me deu um livramento. A roda da minha moto soltou e não aconteceu nada comigo. Eu falei: é Deus te dando mais uma oportunidade. O seu pneu furou aqui. Mas já pensou se você consegue subir o morro e lá atrás acontecer uma coisa pior e você perder a sua vida? Se Deus permitiu acontecer aqui porque Ele te ama e te está dando a oportunidade enquanto ainda há tempo. Vou pegar esse gancho para mim e para você. Deus está dando oportunidade para mim e para você enquanto ainda há tempo. Atos capítulo 20, versículo 28, que diz assim, 20 e 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Nós somos bispos do Senhor. A igreja não é a parede. A igreja é onde eu e você está. Quando o rebanho que está lá fora disperso, Deus coloca perto de você e Ele te usa para que essa pessoa seja resgatada pelo Senhor. Quarto combustível: temor. Provérbios 14, versículo 26 e 27. Que diz assim: no temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. É o que Deus tem feito na minha vida e sua. Por que Satanás tem tentado matar as crianças? Dia 20 agora, muitas pessoas não deixaram seus filhos ir para a escola. Porque estava rodando nas redes sociais que havia um massacre, principalmente no colégio que a minha filha estuda. Ela recebeu 2 semanas antes a mensagem: Satanás quer destruir os nossos filhos. E muitos de nós que somos pais, às vezes estamos perdendo os nossos filhos debaixo do nosso nariz. Porque às vezes eu e você, que somos pais, estamos preocupados com tantas coisas e não se preocupamos com os nossos filhos. Para os livrar do laço da morte. É mentira que eu estou falando? Se for mentira, você pode levantar e mandar eu fechar a boca. Nós se preocupamos com tantas coisas. E às vezes perdemos os nossos filhos debaixo
do nosso nariz. Vou te dar um exemplo. Se você não estiver acreditando, saia aí na rua. Quando você sair do culto, que você vê um jovem ou uma jovem se destruindo, ele vai te falar o motivo. Por que você está na rua? O culpado é meu pai e minha mãe. Porque na hora que eu mais precisei deles, eles não me ajudaram. É mentira? Se for mentira, eu largo o microfone, deixo, não volto mais. É o que está acontecendo. Nós estamos perdendo, às vezes, os nossos filhos debaixo dos nossos narizes. Às vezes, as coisas que nós temos que fazer têm sido mais importantes do que os nossos filhos e Deus. Não perca o temor. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor. Tem muito crente que está preocupado em ter muito. Achando que ter muito, ele está com Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não é eu, é a Bíblia. É melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É o que está acontecendo, irmão. Tem pessoas que, se não adquirir, ele fica inquieto. Ele acha, pastor Moisés, que vir aqui não é o suficiente para ele ser abençoado. Ele tem que fazer serão a semana inteira em outros ministérios. Sendo que Deus está dizendo, é melhor o pouco com o temor do Senhor. É melhor você ter um pouco aqui onde Deus está te sustentando, do que muito tesouro e você não ter paz. Tem muita gente que tem muito, mas não tem paz. Porque ele anda com medo. É melhor pouco e ter o Senhor. Se me faltar amanhã, Jeová Jiré é o Deus provedor. O amanhã não cabe a mim, a você. O amanhã pertence somente a Deus. E o amanhã, Ele já sabe o que Ele vai prover para mim e para você. Eu podia te falar aqui agora o que aconteceu com a minha família e com a minha empresa. Mas eu só vou falar na hora certa que Deus me dá a vitória. Eu já compartilhei com o irmão Jonathan, mas na hora que Deus me dá a vitória eu vou te mostrar. O que sustenta a gente não é o muito, é o pouco com o Senhor. Pode até parecer que vai te faltar. Você pode até olhar para as suas coisas que estão em volta. Você pode até pensar em entrar em desespero, mas Deus sempre vai prover. Deus sempre vai abrir a porta para a solução, como fez para Ana, como tem feito para muitos de nós que estamos aqui. Se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha nos matado. Salmos 111, versículo 10, diz assim, já estou encerrando para estarmos orando. Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Vou te lembrar um versículo na Bíblia. Jesus ensinou aos discípulos assim: buscai primeiro o reino do céu
porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que tem muitas pessoas invertendo este versículo. Busca primeiro as coisas terrenas e depois busca Deus. É o que está acontecendo. A humanidade está preocupada em ter. Ele não quer ser. Se eu busco primeiro o reino, as coisas que você precisa, eu preciso, nós precisamos, o Senhor vai acrescentar. Volto a dizer, Salmo 23, se você analisar o Salmo 23, é a bênção que tem que correr atrás de mim e de você, porque lá diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 112, versículo 1 e 3, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Até o 3. A sua semente, preste atenção, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoado. Versículo 3, prosperidade, riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. É Deus que faz da nossa vida a riqueza, a prosperidade. Se nós permanecemos fiel. Está aí o segredo. O segredo é buscar a Deus. O segredo é adorar a Deus. O segredo é estar próximo de Deus. O segredo é andar com Deus. Porque andando com Deus, esta bênção reina sobre a nossa casa. Talvez você está aqui hoje. E quando chega a hora de fazer a oração das ofertas, você fica triste. Porque já aconteceu comigo. Às vezes você não tem nem R$1 no bolso. Não é vergonha. Porque tem dia que a gente não tem. E o seu coração arde querendo ofertar. E às vezes a gente não tem. Às vezes você tem lá R$10 e você fala assim, Senhor, só tem 10, mas você tira e dá. Que diz lá, o pouco, volta atrás para mim o versículo. Mais atrás, que disse o pouco. Louvarei o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua semente será poderosa na terra. Às vezes a sua semente hoje é pequenininha como um grão de mostarda. Mas se ela for lançada de coração, os retos serão abençoados e os seus filhos serão abençoados. Na sequência diz ali sobre filhos. Na sequência diz sobre filhos, o 3. A prosperidade, a riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanecerá para sempre. Terminou? Para sempre. Se eu semeio, os meus filhos futuramente vai colher da pouca semente que eu semeei. Às vezes nós estamos aqui com fé, igual mostarda. Mas se nós estivermos aqui com a terra boa, o Espírito Santo vai lançar a semente e ele vai regar com as águas que jorram debaixo do trono de Deus e vai produzir frutos na nossa casa, na nossa família. Quinto combustível, vigilância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: mas vós
Irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quantas pessoas estão dormindo dentro da igreja? Não sono físico não, irmão. Porque tem dia que o nosso físico está cansado, às vezes qualquer lugar que você encosta, você dorme. Eu estou referindo ao sono espiritual. Tem gente que vem para a igreja com os olhos abertos, mas a mente e o subconsciente dele estão no sono espiritual. E a Bíblia está dizendo, não durmamos, vigiemos e sejamos sóbrios. Temos que dormir com um olho e o outro aberto. Um descansa e o outro vigia. Vou te dar um exemplo. Quando Deus mandou Gideão levar os homens até o ribeiro para fazer a escolha, aqueles que estavam com sede, todo mundo estava com sede, tinha gente que até mergulhou. Tinha homens sábios, sóbrios, sabe o que é sóbrios? Eles fizeram isso aqui, ó. Bebendo água, vigiando, não dormindo, sendo sóbrio, para ver de onde o inimigo viria. Aí Deus falou assim, aquele que levou a água até a boca separa, porque com esses eu vou te dar vitória. Não se preocupa com a quantidade, se preocupe nesta noite com a qualidade. Temos que ter qualidade e vigilância para alcançar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? A salvação da nossa casa e da nossa família. Porque a riqueza que eu e você esperamos está lá no céu, onde Deus tem preparado, Deus da fundação do mundo, a minha casa, a sua casa, a coroa, e vai galardoar a cada um de nós, conforme tudo aquilo que praticamos aqui na terra. Galardão dado por Deus. A riqueza quem dá é Deus. A prosperidade quem dá é Deus. Mas nós temos que obedecer, porque a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando e não obedecendo. O sucesso é obedecer. Sexto combustível, testemunho. Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Temos que ser honestos com todo mundo, para que tenhamos paz. Existem muitas pessoas sendo desonestas, principalmente pessoas que prestam serviço, enganam. Antes de pegar o serviço, ele promete maravilhas, mas quando ele pega o serviço, ele engana a pessoa. E o que mais dói, que todo mundo que você pergunta, a pessoa fala assim, o que me dá mais cano é crente. É mentira! É mentira! O que a Bíblia está dizendo? Ser honesto com todos os homens, tanto justo como ímpio. Temos que ser honestos. Se eu assumo um compromisso e aconteceu um imprevisto, é obrigação minha chegar até perto da pessoa e falar,
eu tinha te dado a minha palavra de cumprir com o compromisso, mas aconteceu um imprevisto. Você pode me dar mais alguns dias para eu honrar o que eu te prometi? Mas tem pessoas que não estão nem aí. Ela é desonesta. Você acha que eu e você vamos continuar progredindo? Deus é justo. A Bíblia diz: o que nós semeamos, vamos colher. Se eu planto coisa ruim, vai acontecer o quê? Coisa ruim. Se eu planto coisa boa, vou receber coisa boa. Então hoje eu e você paramos para pensar se temos sido honestos ou desonestos. Porque imprevisto acontece com qualquer pessoa, mas nós temos que ser homens e mulheres de Deus para dar principalmente a satisfação. Tem muitas pessoas que faz isso e ainda vira a cara para a pessoa. Ele está errado achando que está certo. Sétimo combustível, indo para o final. Perseverança. Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 39. Esse é o último versículo que vamos ler para encerrar a mensagem e orar. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aqui está falando da volta de Jesus. Tem muito crente que acha que Jesus não vai voltar. É por isso que eles estão brincando com Deus dentro da igreja. Antes de vir para casa aqui, a Alessandra recebeu um vídeo. O líder colocando fogo na roupa dos membros para falar que estava recebendo o fogo do Espírito Santo. Estão brincando com Deus. Estão brincando com o Espírito Santo, que não tem perdão nem aqui e nem do outro lado. É isso que nós estamos vendo nos altares da igreja. Escandalizando. Mas o justo viverá pelo primeiro combustível. Qual foi o primeiro combustível? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Preste atenção. Todos aqueles que se afastam do Senhor, Deus não... Mas o justo viverá pela fé. Se alguém retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Muitos estão se retirando da igreja para a perdição. Quantos cristãos que você conheceu e morreu lá fora? Eu conheço muitos. Que batizaram comigo, foram assassinados brutalmente. Um dia estiveram no lugar santo do lugar santíssimo. E agora foram assassinados. A minha alma se retira dele. E diz assim: mas daqueles que creem para a conservação da alma, eu e você temos que nos conservar para que o Espírito Santo não se retire de mim e de você. Conservar. O que é conservar? É o combustível o quê? Da santidade, separando dos pratos que está diante de nós todos os dias. Líderes que tinham grande respeito na sociedade trocaram o banquete pelo prato.
E quando nós deixamos o banquete pelo prato, a morte, a tragédia, a destruição no rebanho. Porque atingindo o pastor, o rebanho se dispersa. Porque ele fica sem direção. A ovelha precisa de um bom pastor. Porque se ela não tiver um bom pastor, é fácil Satanás entrar, matar, destruir e acabar. É o que está acontecendo com muitas igrejas. Atinge o pastor, acaba com o rebanho. E acabando com o rebanho, fecha a igreja. Assim como os elétricos precisam da eletricidade, assim como o motor precisa de óleo e combustível para funcionar, assim também todo cristão necessita desse combustível para fazer a vontade de Deus e ser aprovado por Ele. Reabasteça em Deus. Romanos 8, 37 e 39. E vamos ficar de pé para nós orarmos. Se hoje eu e você reabastecermos no posto espiritual, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que está no posto espiritual, esperando eu e você estacionar para ser reabastecido? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, e hoje o Pai, o Filho, o Espírito Santo está aqui para reabastecer a sua fé, a sua oração, santidade, separar, temor, testemunho, vigilância. Ele hoje está para te reabastecer com esses 7 combustíveis. Feche os teus olhos. Quem aqui está com o tanque vazio? O meu tanque já está chegando na luzinha de acender a reserva. Não faça como aquela vida. Não deixe para buscar o combustível no final. Porque se você deixar para buscar o combustível na hora que as trombetas tocar, será tarde demais. Busca o combustível enquanto ainda há combustível no mundo espiritual, no posto espiritual. Porque quando Jesus dá ordem vinda do Pai para buscar a igreja, não haverá mais combustível, não haverá mais combustível, ainda há combustível na terra. Seja cheio do combustível de Deus e reabasteça.